Em tua perfeição, só então serei tua expressão. Glória ao Filho da tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Aleluia! Somos dois ou mais, em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho da tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho da tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Toda a glória. A glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja, a tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho na tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho da tua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Toda a glória, aleluia. Aleluia. Tudo aqui é para ti, Jesus. Holy, holy, holy,
que o Senhor esteja neste lugar, continue neste lugar. Deus Pai, me compra aqui na tua presença. Nós não somos nada, Jesus. Mas pedimos que a tua misericórdia nos alcance. Que o teu amor nos o Espírito Santo mova, Senhor. Falar aquilo que o Senhor tem preparado. Que tudo seja para a edificação do seu povo, para a nossa edificação. Somente a ti, para nos ensinar. Somente o Senhor tem, Senhor, as palavras necessárias. Fala pela nosso coração, para nosso ser, nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos nesta manhã, Senhor, para a glória do teu nome, que o seu nome seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Nós iremos fazer uma leitura em Salmo 119. É o salmo maior que tem na Bíblia, né? 175 versículos. Acho que eu vou fazer ele todo. O que vocês acham? Vamos ler tudo? Já é a mensagem, né? Salmo 119, versículo 105, é um versículo que toda criança sabe, que nós sabemos, aprendemos aí, levamos, né? Está escrito assim. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tem outras versões, né? Nós vamos ficar nesse versículo em Mateus 5, 14 e 15. Mateus 5, versículo 14 e 15. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nunca é fácil estar aqui na frente. Nunca é. E ainda quando você escreve mais ou menos o assunto e vai trabalhando aquele assunto, e aí na semana, né, Silmara? A Silmara sempre fala isso, né? Na semana, muda tudo que você escreveu, você fala, meu Deus, o que eu vou falar? Eu já tinha até decorado as falas, né? Aí eu acho que é isso, o Senhor testa, né? E aí muda tudo e você fala, e agora? E aí havia muito tempo, começou, né? Acho que a gente assistiu um videozinho, e eu falei, um dia eu vou falar sobre isso. E aí, nessa semana, o Senhor trouxe no meu coração e na minha mente sobre esse videozinho que eu tinha assistido. E aí eu comecei a descrever sobre o farol da fé. Quando a gente fala sobre farol, o que eu até coloquei uma imagem aí, o que vocês entendem de farol? Vocês, né? Luz, né? Sobre luz. O que mais? Guia para a navegação. Guia para a navegação. Um ponto seguro. Olha, estou pegando comigo. Atenção. Para ter atenção. Um foco de luz. Um foco de luz, né? E é tudo isso mesmo. Quando falamos ou pensamos em farol, é uma luz, é um guia, é um caminho, né? E aí eu pergunto para vocês: farol existe há muito tempo, né? Há muito tempo na questão de navegação. Existem farol também aí no aeroporto, né? Existem, mas quando a gente fala nesse de navegação, é muito tempo que existe. E pensem vocês, como eram abastecidos esses faróis? Porque hoje a gente vai ali e acende a luz, né? E antigamente? Uma sugestão? Querosene, carbureto, o que falou? Azeite, óleo, carvão, energia solar hoje. Também tá certo, é o dele, ué. Então, assim, antigamente se abastecia realmente com óleo, e principalmente o óleo de baleia, né? Pensa aí quanto óleo tem uma baleia, né? Quanta gordura tem uma baleia. E principalmente com óleo de baleia. Então, mas eu tinha que ter todo esse processo, né? Pegar a baleia,
ter todo o processo para colocar lá, para abastecer. Então, era uma jornada grande, né? Depois mudou, vai modernizando. Hoje, faz-se até por controle remoto. Não precisa mais a pessoa estar ali, né? No local. Pensa, como uma pessoa ficar sozinha ali, né? É difícil você ficar sozinha ali e em vigilância, né? Em vigilância. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aonde que é usado o farol? Vocês veem na imagem? Onde que está esse farol? Numa ilha em alto mar. Numa ilha, pode ser uma ilha sim, em alto mar, numa montanha, né? Num porto, que é para sinalizar quem está chegando, né? Exatamente isso, né? E aí, falando da nossa fé, a palavra de Deus é como um guia seguro nas tempestades, né? Da vida. E eu vou pedir, imagine vocês aí, antes de passar o videozinho, imagine vocês, um marinheiro, alguém, uma noite assim, tempestosa, né? Cheia de tempestade, o mar agitado, nevoeiro, tá imaginando, escuridão total. O que todo marinheiro procura desesperadamente nessas condições? Porque quando a gente está de carro, teve uma vez que eu fui para Campos do Jordão e a gente pegou uma neblina que não se enxergava daqui na porta. Foi muito perigoso a nossa viagem. E eu fiquei com muito medo. Porque você está subindo, né? É um monte de curva. E eu fiquei com medo. Agora imagina vocês, alguém no meio do nada do mar, né? Não sabe nem para onde que vai. E agora? Eu vou para cá, eu continuo reto, e o mar agitado, te girando, te movendo, né? E a primeira coisa, a coisa mais desesperada que esse marinheiro pede e procura é uma luz de farol. Qual é a função do farol? Nós já falamos. Indicar. A função do farol é indicar o perigo ou indicar o caminho? Iluminar o caminho ou mostrar onde estão as rochas? Aí que vem a palavra Abrolhos. Não, você já me complica. Mas é isso mesmo, Abrolhos das ilhas. Abrolhos. Coloca para mim o videozinho, é bem rapidinho, acho que é 3 minutinhos, só para vocês entenderem um pouquinho.
Deu para entender aí qual a função do farol, né? Vocês ficaram com o coração na mão, cara. Estou vendo a cara de vocês. Vai bater, vai bater. Mas eu quero dizer para vocês que o farol é o símbolo universal, né? De segurança e de esperança em meio ao perigo. A nossa vida, muitas vezes, é como esse mar tempestuoso, cheio de perigo. Que tipo de perigo? Cheio de incerteza, cheio de medos, decisões perigosas, momentos de escuridão, em crises, tentações, falta de direção, tudo isso. É como se a gente fosse esse mar. Muitas vezes a gente está nesse mar, né? E aí, quais os perigos que esse barco enfrentava? Os recifes, os bancos de areia, a escuridão da noite, as rochas, né? O que significa ficar à deriva? É ficar sem um ponto de referência, né? Tudo isso que a gente falou, que a função do farol. É ficar sem um ponto de referência. O navio, as nossas vidas, estar à deriva é sujeito a naufragar. Se você ficar com a sua vida à deriva, com certeza você vai naufragar. Fracasso, desespero, pecado, tudo isso vai colocando nesse barco e você vai ficando sem direção. Qual a função do farol? É uma estrutura de confiança, de segurança. Ele não move, não é o farol que se move, né? O farol está ali, na rocha, firmado, não é o farol que se move. O farol, no vídeo a gente viu, o farol é a luz essencial. Quando o responsável falha, ou a luz se apaga, o resultado é a tragédia. A falha de um afeta a vida de muitos. Se ali tivesse falhado, toda aquela comunidade ali que estava no vale poderia ter sofrido um desastre, né? E ele estava desesperado, o Senhor, ali para consertar o farol. E aí hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Nós vemos que Deus, ele nos deu 2 grandes faróis para guiar a nossa jornada. O primeiro é a palavra, é a sua palavra. E o segundo, o seu Filho Jesus. Então a gente tem dois pontos aí para a gente jamais ficar à deriva. A palavra de Deus é o nosso farol de orientação. Qualquer coisa, ele é o manual, ele é o guia, ele é o mapa, né? Então, estou precisando de alguma coisa, vou recorrer ao guia. Vou recorrer aonde eu posso achar respostas, né? Onde eu posso estar ali. E ele é que nos impede de naufragar nos recifes e nos desvios que a gente tem aí da vida, né? Todo mundo tem, né? Não dá para acusar eu, você, o fulano. Todo mundo tem um problema, um desvio, uma hora uma tristeza, uma hora uma coisa, e vai ficando. E você vai querendo ficar à margem, né? Mas na palavra você busca todas essas respostas. Em Salmo 119, que a gente leu, 105, lâmpada para onde? Para os pés. Por que para os pés e não para a cabeça? Saber onde é o seu caminho, né? É a tua palavra e a luz. Olha, a lâmpada a gente coloca como se fosse, o salmista coloca como se fosse a luz agora, imediata, para o seu caminho, para o seu próximo passo, né? Eu ainda coloquei aqui, ó. O salmista usa a imagem de uma lâmpada, a luz de óleo que ilumina apenas o próximo passo. E a luz do caminho é uma visão mais ampla, né? Como o farol. Então, a lâmpada, se eu colocar só uma lâmpadazinha, ele vai iluminar aqui, onde eu estou, mas ele não consegue iluminar lá o caminho para onde eu vou, né? Então, eu preciso de uma lâmpada, que seria a sua palavra, para que eu possa ter aqui todas as noções, e eu preciso de um farol, para que eu possa ver, né? Para que ele possa me iluminar o meu caminho, para onde eu vou, qual é o caminho que eu tenho que seguir. A Bíblia nos dá a luz para o próximo passo imediato de hoje, de agora, e a luz para o destino final, né? Então,
Uma luz que é a lâmpada, que é para agora, e uma luz que é para o destino final, que é o propósito e a vontade de Deus, que o Senhor quer que façamos. A palavra de Deus é como se fosse um farol inabalável, né? Lâmpada para os meus pés. É a orientação diária, é a decisão imediata, que eu tenho que fazer agora. A palavra nos tira das trevas das dúvidas e do medo. Então, eu tenho dúvida de qualquer coisa, onde que eu vou achar a resposta? Na Bíblia, na palavra, né? A nossa fé se baseia em uma revelação firme, que é a Bíblia, e uma pessoa firme, que é Jesus Cristo. Então, sempre nós vamos estar baseados nesses dois propósitos, né? Ela ilumina o futuro, o propósito, a visão de longe alcance, o destino eterno. Em João 8:12, vamos pegar aqui, João 8:12. Se vocês quiserem achar aí, João 8, versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a vida. Glória a Deus. A luz da vida, né? Mas terá a luz da vida. Então, o Senhor, ele se coloca como essa luz na nossa vida. Falando novamente ao povo, ele diz, né? Eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, não terá a luz, mas terá a luz da sua vida. O farol alerta sobre os recifes que a gente viu, sobre os bancos de areia, sobre as rochas, né? Colocando na nossa vida, que seriam esses recifes, essas rochas, essas dificuldades? Seriam os pecados, as transgressões, as tentações, as palavras que a gente vê aí, que o mundo lança sobre a gente, filosofias vazias, né? E em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho de morte. Então, se você não tem esse farol, se você não tem essa luz para te guiar, é para esse caminho que você vai, né? Parece que eu estou certo. Não, mas a vida inteira, quando eu vim, era reto aqui. Parece. Só parece, né? Mas o final é a morte. A fé não é apenas um consolo e um alerta. A fé não é apenas um consolo, é um alerta que nos desvia do caminho da destruição. Então, a gente precisa ter fé em Jesus para seguirmos esse farol, para seguirmos essa palavra, essa luz, né? A luz e o farol. Quem trabalha lá na torre do farol, qual que é o nome que se dá? Essa profissão? Enrola a língua, né, para falar, né? Faroleiro. Faroleiro. Se falar Rafa, faroleiro. Faroleiro, né? Não é de farofeiro. Faroleiro, né? Faroleiro responsável por nós somos nós mesmos. Nossa fé. Nossa atitude. Mateus 5:14. Deixa eu ver. Foi João. Mateus 5. Faroleiro. Isso mesmo, Catarina. Parabéns. Mateus 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não sabe esconder. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. De longe você vê, né? 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Antigamente, quando se usava a lamparina, né? Quem conhece uma lamparina aqui? Era melhor perguntar quem não conhece, né? Que a geração tá... Uma lamparina, uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de qualquer coisa, antigamente de óleo, né? Qualquer latinha, qualquer um vidro, se coloca lá um tecido rasgado, nem sempre era aquela cordinha bonitinha que a gente já... Tecido rasgadinho ali, que se chama pavio, recorta um pedacinho da latinha, enrola no começo, para que ele vai queimando aos poucos e coloca querosene ali. Isso era luz antigamente, né? Hoje a praticidade que a gente tem. E aí, quando apaga a luz hoje na nossa casa, a gente tem a vela, não é? A gente tem vela.
Quando você vai com a vela, ela vai o quê? Iluminando só aquele pedacinho aqui, só aquele pedacinho. Se você coloca embaixo, na mesa, ou está sentado, é um raio pequeno. Mas se você levanta a luz e coloca numa altura maior, ela vai iluminar mais, né? Então é isso aqui que basicamente que o salmista, que Mateus está escrevendo aqui. E no farol da responsabilidade, aqui nesse vídeo, a gente demonstra que o trabalho de iluminar, exige constância, vigilância e cuidado. Então, esse trabalho que a gente tem, para a gente iluminar o caminho, para a gente ver onde a gente tem que ir, para a gente saber os passos que a gente tem que fazer, saber aonde eu devo ir, onde eu devo participar, o que eu devo fazer, exige cuidado, exige trabalho, né? E exige vigilância, né? Principalmente a vigilância, porque a qualquer hora você pode desviar do caminho. Então a gente tem que estar vigilante. O cristão é o faroleiro da sua própria alma. É responsável por alimentar a lâmpada da fé com o óleo. Mateus 25, ele vai contar sobre a parábola das 10 virgens, né? E qual é a consequência de quem não está ali com prudência, com vigilância, que não tem óleo na sua lamparina, né? A negligência de manter o óleo leva à escuridão, um momento crucial, na hora que você mais precisa, você não tem. Porque você não vigiou, você não cuidou, você não regou, você não buscou, né? Então, para você ter essa intimidade com Deus, para você manter essa chama acesa no seu coração, na sua vida, essa luz acesa, esse farol na sua vida, no seu caminho, é necessário trabalho. Como? Orando, buscando, vigiando, jejuando, todas essas coisas, né? Não esconda a luz. Brilhe a luz que há em você. Existem pessoas que escondem as suas luzes. Na passagem daí que a gente leu de Mateus, né? Ninguém acende uma lâmpada para colocar lá embaixo. O Senhor não te deu um dom para você esconder o seu dom. O Senhor te deu algo para que você brilhe. Não é para esconder. Não é para colocar embaixo. É para que você seja alto. E quando o Senhor fala que nós vamos ser voo alto, né? Que a gente vai ser algo alto, sonhe. O Senhor tem isso para você. Acende, né? Essa lâmpada, essa chama. Mas você precisa estar no lugar apropriado. Para que tudo isso brilhe, para que o farol brilhe, para que a lâmpada brilhe, para que o farol acende os seus... Você precisa estar no lugar certo e apropriado. E assim você vai iluminar. No seu trabalho, é necessário que você esteja nessa posição. Muitas vezes a gente se acomoda e a gente deixa por vozes de fora que a nossa luz vai se apagando. E o Senhor quer que você esteja na posição certa, no alto, que você possa brilhar na vida de outra pessoa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras, e glorifique seu Pai que está no céu. E às vezes as pessoas nos veem, né? E muitas vezes elas querem ser igual a nós, mas que nós possamos entender que essa glória, que essa luz que as pessoas veem, não são nossa, né? É a luz de Cristo brilhando através de você. Quem é um porto seguro nesse farol? Jesus. Jesus Cristo é a própria luz, a estrutura inabalável que atrai o navegante, né, para a salvação e para o repouso. A fonte inesgotável de luz. Em João 8, que eu já li, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um farol é inútil se a sua fonte de energia, se não existir fonte de energia, ele é inútil. Um farol apagado, para que serve? Jesus se declara essa fonte de luz na nossa vida, eterna.
A luz que vence a escuridão, né? Às vezes você pode estar pensando, meu Deus, não aguento mais com tanta tormenta que está. Mas Jesus é a luz que vai te guiar. O mundo está em trevas, cheio de pecados, ignorância de Deus, né? Desesperos, quantas coisas a gente vê aí no mundo. Mas ele diz que se você seguir, a luz eterna estará com você. Sair das trevas para a maravilhosa luz, né? O farol precisa ser construído sobre rochas sólidas para suportar as maiores tempestades. O farol, ele não se move, nem a sua luz se apaga. Seja um farol. O farol existe para iluminar os outros e não iluminar a si mesmo. Ele serve para iluminar outros, né? Vamos manter nossa fé viva. Boas obras, integridade, amor. É a luz que o mundo vê, é a forma que o mundo vê essa luz em você. Fazendo boas obras, sendo íntegro, sendo sincero, sendo justo, né? Sendo honesto, sendo pontual. O farol, se o farol da sua vida apagar, o mundo não verá Cristo. O mundo não verá o caminho de Deus. E vidas podem naufragar. Então, seja você um farol na vida de alguém, né? Que a pessoa possa olhar para você e ver esse brilho e se falar, eu quero seguir. Que brilho é esse? Que alegria é essa? Que felicidade é essa? Que satisfação é essa? Que contentamento é esse que só vem de Deus? E as pessoas possam te seguir. E se você não tiver essa luz, muitas vezes você pode matar aquele que está do seu lado. Aquele que está do seu lado pode naufragar, porque você não foi suficientemente luz, não foi suficientemente farol para essa vida. O farol não brilha para si mesmo, como eu disse. Nossa luz não é a nossa luz, mas a glória de Cristo que é refletida em nós. E segundo Coríntios 4, versículo 6, que fala: a luz do farol aponta para o porto seguro. E onde é o porto seguro? O reino de Deus, a salvação em Cristo. Hebreus 6,19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. E nós possamos ter essa esperança, né? De que um dia nós também iremos para o reino celestial. A fé nos dá certeza do destino. Não importa quão forte sejam as tempestades que nós vamos enfrentar no meio desse destino. O farol da fé nos lembra que Jesus é o porto final. Jesus é o nosso farol edificado sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Ele é imutável em seu caráter e promessas. Quando a vida está em turbulência, a luz de Cristo é o único ponto fixo e confiável. Ele é um refúgio seguro para as nossas almas. O farol guia o navio para o porto seguro. A luz de Cristo nos guia para a salvação. E, em última instância, para o nosso lar celestial, o nosso lar eterno com Deus, né? Em Apocalipse 21, 23. Não haverá mais trevas, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro a sua lâmpada. O farol não tem luz própria, mas utiliza de uma poderosa lâmpada e de um sistema de lentes e espelhos que refletem, né? Para focar e multiplicar o brilho. Para sermos minis faróis eficazes, precisamos de duas coisas: estar conectado à fonte, que é Jesus, o farol principal, manter o vidro limpo, aleluia, confissão de pecados, arrependimentos, vida em santidade, para que possamos ser refletidos sem distorção. Então, limpe o seu vidro, para que as pessoas não vejam nada distorcido na sua imagem. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Seja minis faróis dessa terra.
Na ilustração, tem uma ilustração que diz assim, que um cego estava andando à noite com uma lâmpada acesa e perguntaram para ele: para que você está levando lâmpada se você não enxerga, se você não pode ver luz? E aí, pasmem, o que ele responde é: eu levo a luz para que outros me vejam e não tropecem em mim. Então, seja luz para que outros possam te ver e não tropecem. Nossa vida deve ser assim, nossa fé deve ser assim, mesmo que não sintamos o impacto da nossa luz, né? Mas ela é vital para guiar outras vidas e evitar que outros tropecem. Que as nossas ações, as nossas palavras, né, o nosso testemunho possa brilhar por causa dos outros. Assim como o faroleiro precisa ser diligente, precisamos orar sem cessar, meditar na palavra, praticar amor. E qual é a sua responsabilidade hoje? Garantir que a sua lâmpada tenha óleo, que a sua luz está no velador. Se você está no mar navegando à deriva, sem a luz de Cristo, volte para a luz de Cristo. Você é um faroleiro, mas se a sua luz está fraca, recarregue-se em Jesus. Recarregue em Deus e deixe a sua fé brilhar. Para encerrar, a gente volta falando sobre a palavra, a luz da palavra, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Qual é o seu farol da fé? Que o seu farol da fé esteja sempre aceso, para que você chegue ao porto seguro e ajude a guiar outros também. Vamos só recapitular o que a gente falou. Farol de orientação é a palavra de Deus. Farol principal e porto seguro é Jesus Cristo. E nós somos o quê? Minis faróis, testemunhos. Você está no meio de uma tempestade? Olhe para o farol. Olhe para Jesus. Vamos ficar em pé? Você se sente perdido? Recorra ao mapa. Leia e siga a palavra de Deus. Você está com medo de brilhar? Lembre-se, o mundo está em trevas e precisa de luz. Seja luz, né? Nós vamos cantar um hino. E que você possa meditar. E que você, a partir de hoje, possa pensar que se há algo que eu preciso limpar no meu vidro, que eu possa limpar hoje. Para que eu possa refletir aqui aquilo que o Senhor tem feito. Aquilo que o Senhor tem mostrado. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Deus tem despertado e tem levantado homens, mulheres, jovens, para serem usados nesse tempo nosso, agora. Vamos pedir para que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos conhece, que quebre o nosso coração. Seja um farol de alguém, seja a fonte de vida na vida de alguém, seja abrigo na vida de alguém. Leve alguém até o nosso alvo, que é o Jesus. Deixe Jesus te usar da forma que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas deixa, apenas diga: eis-me aqui, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como
qual eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.